Vamos então para uma rápida aula de Direito Administrativo. Vamos falar hoje sobre os princípios do Direito Administrativo. O que são princípios? Princípios é basicamente uma lente para a gente enxergar o direito administrativo. Então, tudo que a gente for interpretar, todas as leis, todas as normas no direito administrativo, a gente tem que ter isso na cabeça. A gente vai ter os princípios expressos e os princípios que não estão expressos. Expressos aonde? Na Constituição. Então, os princípios expressos, a gente vai chamar de limpo, que é basicamente o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Sobre o princípio da legalidade, tudo na administração pública, todos os entes vão ter que agir de acordo com a lei. Uma coisa interessante que a gente vai notar aqui é que no direito privado, você pode fazer tudo, exceto o que a lei te proíbe. Já aqui na administração pública, você só pode fazer o que a lei te permite. Mas será que não tem nenhuma margem para discricionariedade? Será que não existe nenhuma coisa que o gestor pode fazer para tomar a melhor decisão? Existe. Mas mesmo nos casos em que a gente vai ter o poder discricionário, isso também vai estar previsto em lei. Segundo princípio, o princípio da impessoalidade. Ele basicamente vai buscar um tratamento igual para todos. Então a administração pública não pode discriminar ninguém por nenhum motivo. Isso também vai significar que ninguém pode usar da administração pública para satisfazer interesses pessoais, porque ela é impessoal. Isso vai ser buscando atender à supremacia do interesse público, que a gente também já vai ver, que é um princípio não expresso. Então, por exemplo, por que tem licitação quando o governo quer contratar alguma coisa? Justamente para atender o princípio da impessoalidade. Você não pode simplesmente escolher a gráfica do seu tio porque você gosta de lá e quer ajudar ele ou por qualquer outro motivo. Vai ter que ter uma licitação falando sobre esse processo para aquisição de um pincel, por exemplo. Terceiro princípio, princípio da moralidade. Vamos lá, gente. Longe de mim querer entrar na questão filosófica de o que é moral e tal, como que ela se aplica. Mas algumas coisas são meio óbvias, né? Então, a administração pública precisa agir conforme os padrões éticos e morais vigentes naquela sociedade, que são óbvios. Desviar dinheiro, obviamente que isso é moral. Princípio da publicidade. Ele vai dizer que todos têm direito às informações da administração pública. Em todas as situações? Não, calma lá. Existem alguns preceitos que restringem o princípio da publicidade. Então, por exemplo, se você precisa de guardar sigilo da sua fonte, ou uma investigação, ou qualquer coisa do tipo, isso vai restringir o princípio da publicidade. Se ele se chocar de frente com o direito à intimidade à vida privada, isso também vai restringir o princípio da publicidade. Aí a gente vai ter que fazer uma ponderação de princípios. Existem muitos casos, inclusive, em que você precisa divulgar informação, só que essa informação atrapalharia a vida de alguém. E, em casos sigilosos, obviamente, você não tem direito a essa informação. Mas exceto isso daí, em todos os outros casos, todos têm direito às informações da administração pública ou então da sua vida privada. O que será que a administração pública tem sobre mim? Eu tenho direito a esses dados. Inclusive, eu corrigi se estiver errado. Digamos que meu nome esteja errado, você deve ir lá e corrigir o seu nome, e a administração pública tem que fazer isso, por conta do princípio da publicidade. E existe, inclusive, um remedinho constitucional que vai tratar justamente do princípio da publicidade, que é o habeas data. Então, se eu preciso de uma informação, seja sobre mim, seja sobre a administração, essa informação por algum motivo não é dada, e que obviamente não está nos casos em que o princípio da publicidade é restringido, você pode entrar com habeas datas para obter essa informação, ou então retificar a informação que seja errada no processo ou algo do tipo. Se você não fizer isso por processo judicial ou por outras vias. Uma coisa importante aqui. Se por acaso isso gerar custos a mais para a administração, ela não precisa de fornecer. Então, por exemplo, digamos que você vá na Lei de Acesso à Informação e peça uma base de dados que contenham todos os alunos do ensino médio em Minas Gerais. Se você quiser fazer um refino, então, digamos que você precisa de quantos desses alunos são pretos, pardos ou índios. Talvez esse órgão não tenha essa informação. E se ele não tiver essa informação, ele não vai ter que ter um trabalho de filtrar essa informação para você. Ele pode simplesmente fornecer a base de dados para você.
Falando especificamente do habeas data, se por acaso for de uso interno exclusivo do órgão, isso não vai ser aplicado. Você não pode entrar com mandato de habeas datas, sendo que aquilo ali é usado só naquele órgão e não diz respeito a nada de fora. E por fim, o princípio da eficiência. A administração pública deve fazer as coisas buscando um rendimento funcional. E aqui a gente pode destacar a necessidade de satisfazer as demandas da comunidade da forma mais eficiente possível. Esse princípio é um pouco óbvio, né? Dele decorrem algumas leis, como por exemplo a 14.129. Ela vai falar de governo digital e aumento da eficiência no serviço público. Vamos falar agora de alguns princípios que não são expressos, mas toda doutrina, todo direito vai aceitá-los. Primeiro, a supremacia do interesse público. Então, o interesse público ele é supremo. Digamos que eu preciso de fazer uma escola em uma determinada comunidade. Mas naquela comunidade uma pessoa tem algum interesse ali, porque o terreno é dele e tudo mais. A administração pode ir lá e tirar essa pessoa dessa casa, desse terreno, para construir a escola. Obviamente, pagando, minerando e tudo mais. Os dispositivos não é só chegar e falar assim, fulano, tchau, tchau, agora sua propriedade é minha. Não é isso. Mas, através das prerrogativas e tudo mais, ela pode fazer isso. Isso também está no interesse do agente e na elaboração da lei. Então, a lei deve ser elaborada observando a supremacia do interesse público e não do privado. E na aplicação do agente, o agente tem que aplicar essa lei também observando a supremacia do interesse público. Ele não pode fazer uma fiscalização para atender o interesse próprio, porque ele não gosta de uma pessoa ou algo do tipo. Se por acaso o interesse público não for supremo, a gente cai em alguns casos de desvio. Então, por exemplo, desvio de finalidade ou desvio de função. A supremacia do interesse público pode ser primária ou secundária. Ela vai ser primária quando ela busca atender os interesses da sociedade, da comunidade. E secundária quando visa atender os interesses do órgão. A supremacia primária, ela sempre vai ser máxima. Então, de novo, exemplo da escola. Eu preciso de fazer uma escola na comunidade. Se eu precisar de tirar alguém de lá, eu vou tirar, minerando e tudo mais, mas eu vou tirar. Agora, se ela for secundária, ela visa atender os interesses do órgão. Então, digamos que a Secretaria de Educação queira abrir um novo prédio, construir um novo prédio. Nem sempre esse interesse público vai ser supremo. Aí vai ter que ser observado. Falar então da presunção de veracidade e legalidade. Então, se sai um decreto ou uma ordem, você presume que aquilo, primeiro, está de acordo com a legislação vigente, segundo, que aquilo é verdade. Uma multa de trânsito, por exemplo, se você recebe uma multa de trânsito, o agente fala que fulano estava a 140 numa via de 60. Você presume que aquilo é verdade. Isso vai ser sempre? Aquilo vai ser verdade para sempre? Não. É verdade até que se prove o contrário. Então, no caso da multa, o radar foi lá e te dou porque você estava a 190 numa via de 100. Beleza. Mas você vira e fala, é mentira. Porque esse radar aqui marcou errado. Ele está com a manutenção fora de dia e tudo mais. Então, isso não vai ser mais verdade. Pronto. Quando chegou a multa para você, ela era verdade. Como você contestou e provou que não era, ela deixa de valer. O princípio da autotutela. A administração pública tem o dever de rever os próprios atos. Então, voltando aqui do que eu falei do princípio de presunção de veracidade. Quando você faz uma lei, você presume-se que ela é verdadeira, que ela está de acordo com a legalidade, com a legislação vigente. Mas e se ela não tiver? Aí, pelo princípio da autotutela, cabe à administração pública rever. Olha, essa lei ela é inconstitucional, então tem alguma coisa aqui que não está observada pela legislação e tal, e a gente vai ter que revogar essa lei. E a gente vai ter a continuidade do serviço público. Serviços essenciais à comunidade e ao funcionamento da sociedade não podem ser interrompidos. Isso, por exemplo, vai impactar nas greves. Hoje em dia já se pondera. Um tempo atrás, serviços públicos não podiam parar e pronto. Hoje em dia, se você manter um hino para fazer uma greve, vai ter a legislação específica da greve, né? Então você faz uma ponderação maior. Mas disso também decorre, por exemplo, a impossibilidade de, se a administração pública não cumprir sua parte, uma empresa que tenha firmado um contrato com ela não pode simplesmente parar. Então, digamos que a administração pare de pagar uma merenda. A empresa não pode simplesmente falar assim,
tá bom, não tá pagando merenda, eu também não vou fornecer. Não é assim que funciona. E a gente pode ter também a encampação do serviço público. Digamos que uma empresa tem um contrato com a administração pública para, de novo, fornecer merendas. Se por acaso a administração pública entender que é melhor que ela faça esse serviço, ela pode simplesmente romper esse contrato com o terceiro, né, com a empresa, e pegar para si esse serviço. E por último, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Então, uma decisão, um ato, a gente já vai falar de atos administrativos, mas ele vai ser considerado inválido se por acaso a administração não observar o princípio de razoabilidade e proporcionalidade. Então, digamos que um servidor chega atrasado. Eu vou lá e aplico um processo administrativo disciplinar para exonerar ele do cargo porque ele chegou atrasado um dia. Isso é completamente fora da razoabilidade e proporcionalidade. Então é isso, essa foi a aula de princípios. A gente falou dos princípios expressos. Guarda aí, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E alguns que não estão expressos, mas que eu acho interessante a gente falar deles.